Olá, esse é o primeiro vídeo da série Cultura, que é uma série que vai tratar da formação humanística e de por que a formação humanística ela é importante para todos os seres humanos. Ela é uma base para a busca da felicidade e para a civilidade, para um comportamento cordial entre as pessoas, mas principalmente para a busca da felicidade, que é algo que a princípio interessa a todos. Muito bem. Em outras séries no meu canal, eu vou tentar tratar de literatura, filosofia e talvez de teologia, dependendo de como o canal vai se desenrolando ao longo do tempo, né? Como é que o processo vai se dar. Nessa primeira série, eu queria começar com a definição de cultura para que a gente entendesse qual é o significado clássico e qual é o significado profundo do ato de estudar e daquilo que a gente entende, às vezes também de uma forma muito vaga na sociedade atual, como educação. Quando a gente não tem uma base filosófica suficiente, a gente trata a educação como uma ferramenta para a qual nós não temos metas e objetivos claros. Nós não temos valores fundantes para aquilo que seria o uso dessa ferramenta. Então, nós acabamos não fazendo proveito nem das boas técnicas educacionais que nós temos. Num outro sentido, quando a gente fala de estudo, muitas vezes a gente tem uma noção também muito utilitária do que é estudar, como sentar, memorizar ou aprender algo sobre um elemento muito específico de um processo e a gente objetiva um uso muito instrumental desse aprendizado, dessa informação. Então, essa é uma das razões pelas quais eu queria evitar ao máximo tanto o termo estudo quanto o termo educação, buscando uma palavra que tem um significado mais profundo e mais amplo, que é a palavra cultura, e que justamente traz inevitavelmente essa carga de uma formação humanística ou de uma preocupação com o florescer do ser humano em um sentido que é estético, espiritual, político, né, um florescimento para a sociabilidade, moral e também tem outras dimensões mais sutis, mas também menos importantes do que essas básicas. Eu queria começar com a observação de que a própria palavra cultura ela guarda uma ligação íntima com a ideia de crescimento, de cultivo de um jardim, por exemplo, de uma horta. Então, em grego, kaliergo significa literalmente, que seria traduzido como cultivar, significa literalmente dar boa forma, formar bem, formar algo belo. Porque o kali vem de kalos, que significa belo, e o ergo significa a forma ou o formar. Então, cultivar, também em latim, significado bem parecido com essa noção bem agrária do que significa cuidar de uma horta, cultivar um pomar ou uma horta, significa exatamente cuidar, tratar para que a forma final daquele objeto, daquele ser que nós estamos cultivando, seja uma forma boa e bela, proveitosa, que seja algo que contém qualidade em si. Esse é um significado bastante belo, a gente poderia dizer, porque ele justamente, quando aplicado ao ser humano, ele vai nos lembrar que o objetivo da educação, o objetivo do cultivo de seres humanos é que eles se tornem bons e belos enquanto seres humanos, ou que eles ilustrem, que eles deem polimento ao seu espírito, tornando o seu espírito bom e belo. Esse é o significado
que vem dos gregos e passa por toda a tradição ocidental através da Idade Média e do Renascimento até nós, até a modernidade, quando só muito recentemente esse significado ele foi torcido para, aos poucos, a palavra cultura passar a significar outras coisas, como, por exemplo, o conjunto de práticas e hábitos mais ou menos aleatórios, mais ou menos relativos de um povo para outro. Então a gente quer ao máximo evitar esse sentido de cultura no sentido mais antropológico, falar de cultura enquanto a ilustração, a formação do espírito humano, dando ênfase, de acordo com também a nossa capacidade também de tratar desse tema, dando ênfase ao aspecto humanístico dessa formação, desse cultivo do espírito. Muito bem. A noção de cultura ou de educação que nós temos, ela é uma noção suficientemente boa na medida em que, apesar dos pesares, que quaisquer críticas que a gente possa levantar, ela formou seres humanos como Aristóteles, como São Francisco de Assis, como Shakespeare, como Leonardo da Vinci ou como Teresa d'Ávila. Então nós podemos dizer com uma razoável segurança que o nosso conceito de cultura ele funciona suficientemente bem para que nós produzamos, que a gente consiga produzir seres humanos extraordinários, seres humanos extraordinariamente bons e belos, no sentido de que pensam, sentem ou criam ou se comportam de uma forma nobre, bela e boa. Muito bem. Esse sentido vem lá do ideal grego de areté, de cultivo da virtude, da excelência, da nobreza, da grandeza de espírito. E a gente, inclusive, tem uma série de palavras em grego, na tradição estoica, na tradição cínica, na tradição epicurista, para delinear mais claramente o que seriam essas virtudes. No entanto, o ideal ele precede a própria criação da filosofia. Ele vem da época heróica da Grécia pré-clássica e anterior a 600 a.C., que é mais ou menos o período em que a filosofia vai nascer com Tales, Parmênides, Heráclito e Pitágoras principalmente, e só vai alcançar a sua perfeita autoconsciência e autotransparência com Sócrates, com o projeto reflexivo, recursivo e autocrítico de Sócrates. E a partir daí nós vamos ter, inevitavelmente, na história do Ocidente pelo menos, mas lembrando que a cultura grega afetou de maneira radical também o Oriente Médio e, de certa maneira, o mundo islâmico, mas no mínimo a gente pode com segurança dizer que no Ocidente esse ideal grego de uma formação do espírito muito ligada à formação do intelecto, ao juízo, ao raciocínio, à reflexão e também à autocrítica, ele vai definir todo o resto do nosso conceito de cultura até hoje, com um acréscimo também significativo, que ao longo do final do período antigo, da antiguidade, e ao longo da Idade Média, foi amadurecendo e foi se hibridando, foi se mesclando a esse conceito grego de paideia, de formação do homem pleno, um conceito cristão que era mais introspectivo, mais voluntarista, no sentido de analisar as intenções, a vontade, os desejos que correm subterrâneos àquilo que o ser humano realmente apresenta publicamente, aquilo que ele faz, né? Então, a cultura cristã ela vai desenvolver uma vida íntima, uma vida introspectiva maior, né? Mais sentimentalista, mais ligada a uma análise interior, quase realmente uma psicologia, uma psicoanálise, né? da vida interior, e que vai
criar um contraponto muito enriquecedor com a formação clássica que os gregos tinham, a forma como eles entendiam, né, que seria essa aquisição de cultura. Muito bem. Esse é um processo histórico ao qual talvez valha a pena a gente voltar no futuro. Vamos ver se é necessário ou não, se pode ser que alguém traga alguma questão também aqui para o canal ou faça algum comentário no vídeo que depois seja interessante a gente desdobrar na direção dessa questão, que é uma grande questão da cultura ocidental, que é a relação e a simbiose entre a cultura grega e a cultura cristã, e que forma o que nós entendemos como modernidade ocidental. É uma fusão dessas duas culturas, que se dá já na época de Cristo, que já era helenizado, e dos apóstolos, que já eram helenizados, claro, porque viviam no espaço greco-romano, né? Um outro ponto importante para a gente ajudar a balizar aqui o nosso estudo é que, num sentido muito concreto, nossas ideias sobre educação, sobre o que é estudar, sobre o que é se cultivar, elas têm bastante a ver com uma educação mais tecnicista e mais utilitária, mais recente, de aproximadamente 200 anos para cá. Tem sim a ver, como muito se diz, com a Revolução Industrial e com o mundo moderno, que é um mundo que exige uma maior produtividade, um maior controle do ritmo de produção e também uma maior lucratividade dos processos da experiência humana. Então a gente poderia, assim, com certo cuidado e sem criar maniqueísmos ou contrapostos extremos, né? sem buscar os extremismos, mas justamente entendendo que não há uma competição entre as duas coisas, mas há uma diferença, a gente poderia então fazer esse contraponto entre o utilitarismo e o tecnicismo na educação e uma educação humanística ou aquisição de cultura. Então, a gente poderia dizer que, por um lado, o tecnicismo e o utilitarismo, eles vão propor, eles vão viabilizar o aumento do lucro, da produtividade, de todo tipo de ganho quantitativo sobre as nossas experiências, sobre os processos que a gente precisa desempenhar ou desencadear na sociedade. Ao passo que a formação humanística, ela não vai ser capaz de oferecer isso. Ela pode até oferecer como consequência secundária, porque ela vai aumentar a qualidade de vida, a estrutura e a saúde psicológica, às vezes, do sujeito, a sociabilidade do sujeito, ela pode secundariamente, sim, impactar na produtividade também. Mas esse não é o objetivo da educação humanística. A educação humanística, ela objetiva o ganho qualitativo, o implemento qualitativo sobre os processos da vida. Então, o que nós queremos na educação humanística, ou na aquisição de cultura, é que os mesmos processos dos quais nós já participamos, ou que nós já desencadeamos e empenhamos, né, que eles sejam mais significativos, que eles sejam mais prazerosos, que eles tenham mais carga simbólica, que eles, em suma, sejam processos nos quais vale a pena, por conta dos valores envolvidos nesses processos, que vale a pena participar deles ou investir mais neles. Pode ser, em muitos casos vai acontecer, de esses processos não receberem uma melhoria quantitativa, né? Você não vai publicar mais artigos, você não vai comer mais ou comer uma comida mais nutritiva, você não vai ganhar mais dinheiro, você não vai encontrar um número maior de qualquer coisa, qualquer objeto, recurso ou produto através de uma formação humanística ou da aplicação dessa formação humanística e das suas ferramentas a um processo da vida. Mas é muito provável ou quase certo que esses processos eles vão ser fruídos de uma forma
que vão fazer com que eles tenham mais valor aos teus olhos do que talvez outros processos cujo ganho seja apenas quantitativo. Um exemplo bem pontual e que eu acho que é bom, bem claro. Comer, o ato de comer. De um ponto de vista utilitário, ou do ponto de vista da técnica, o que interessa é que nós consigamos aumentar a produção de alimento, a velocidade com que nós transportamos esse alimento, disponibilizamos esse alimento, que menos alimento se perca e que o alimento tenha maior valor nutricional, seja mais calórico, por exemplo, tenha mais vitaminas. Tudo isso é muito desejável e é claro que a racionalização da vida, que é o objetivo da educação, inclua isso. É claro que a racionalização da vida vai incluir o aumento quantitativo também, né, o ganho quantitativo em todos os processos nos quais a gente está envolvido. Por outro lado, se eu enfio a cara na tigela, no prato, como um cachorro, como se fosse um porco no coxo, embora o alimento ele esteja ali disponível na mesma quantidade, com o mesmo valor nutritivo, isso vai fazer com que eu perca uma quantidade significativa de qualidade da minha experiência. E se nós não apenas comemos com mais calma, saboreando melhor o alimento, mas se nós criamos protocolos, se nós criamos até rituais, como a cerimônia japonesa do chá, por exemplo, se nós criamos processos que eduquem, refinem a nossa forma de comer, nós vamos perceber muito claramente que o ato de comer ele pode ser imbuído de uma série de valores profundos e extremamente significativos que ultrapassam e independem da qualidade nutricional e do volume de alimento apresentado. A mesma comida apresentada numa ocasião sem nenhum significado e sem nenhuma pompa ou sem nenhuma educação, sem nenhuma formalidade para embalar, para vestir esse alimento com uma carga cultural, com uma carga simbólica suficiente para mudar a nossa percepção dele, ele vai, por exemplo, em outras ocasiões, poder ser apresentado, o mesmo alimento, num jantar de casamento, num jantar de formatura, e nós vamos entender nessas ocasiões que aquele alimento ele foi significado de uma forma que vai marcar a nossa memória. Claro que não é também só o jantar, mas o jantar, ele muitas vezes, como alimentação, é uma parte muito importante, não só da nossa vida orgânica, mas também da nossa cultura, da forma como nós lidamos com outras pessoas, da forma como, na forma como nós criamos marcos psicológicos, marcos de memória para nós mesmos. A alimentação, em muitas circunstâncias, ela vai ser um veículo poderoso, né, do simbolismo que vai permitir a gente se lembrar para sempre daquela circunstância. E nós vamos nos lembrar do jantar de casamento do fulano, ou do meu jantar de formatura, ou daquele jantar depois de um baile de gala, alguma coisa assim, e nós vamos valorar essa comida, vamos valorizar essa comida de uma forma completamente diferente do que nós valorizaríamos se a mesma comida fosse apresentada para nós estando nós sozinhos no nosso quarto, né? Ou se a gente tivesse que comer às pressas, em pé, fazendo alguma outra coisa. Um outro exemplo clássico é o jantar de namoro, ou de quem está quase começando a namorar, e naquele processo de flerte, você chama a pessoa para o que biologicamente não faria muito sentido, comer. E aí você lá, naquele jantar,
você cria uma série de circunstâncias que tornam o momento especial e podem facilitar muito a reação da outra pessoa, né? Podem criar condições para que o simples ato de comer, uma coisa que, de novo, você poderia comer sozinho, sem nenhuma significação, ele, de repente, passe a ser um gesto de profundo significado, de profunda importância para a construção daquela relação. Exemplos semelhantes são o jantar de negócios, o jantar diplomático, numa ocasião política qualquer, em que você sabe que você não está ali apenas para comer, mas através de certos detalhes protocolares, das conversas que se tem, do lugar, do ambiente em que se está, da forma como nós nos comportamos, em resumo, esses jantares eles vão ser propiciadores de fechamento de contratos, de fechamentos de acordos diplomáticos, acordos políticos e assim por diante. Da mesma forma, o falar, o gesto de comunicar, ele pode mudar de maneira radical sem que o seu conteúdo mude quase nada. Do ponto de vista quantitativo, de um ponto de vista utilitário e técnico, eu posso falar a mesma coisa, transmitindo exatamente o mesmo conteúdo, usando palavrões, gírias, siglas, abreviações, gaguejando muito, usando muitos trejeitos, muitos vícios de linguagem, ou eu posso falar transmitindo o mesmo conteúdo, com a mesma carga, né, básica de informação, de uma forma mais cuidadosa, que nós chamamos com toda razão de educada, embora seja de uma educação que talvez a gente não aprenda mais na escola, mas que talvez não aprenda mais em casa também, mas a gente identifica a forma educada de falar com a forma de vestir exteriormente a mesma informação, o mesmo conteúdo, com um colorido, com trajes que sejam mais prazerosos de se ouvir, que sejam mais agradáveis, que sejam mais ponderados e equilibrados e que potencializam tremendamente o impacto das nossas palavras, o alcance daquele mesmo conteúdo que, mal vestido, com gírias, com solavancos, com confusão mental, com palavrões, poderiam ser desprezados pelo ouvinte. Então, a primeira mensagem que a gente queria deixar nesse primeiro vídeo é justamente essa. A cultura ou o processo de nos cultivarmos para a ilustração do espírito, para a aquisição de civilidade, polimento do espírito, é o objetivo da formação humanística. É essencialmente um sinônimo da formação humanística. Esse processo é um processo que não vai ser útil em nenhum sentido quantitativo, que às vezes é o sentido único que a gente espera algum ganho na vida, mas ele é extremamente útil no sentido mais qualitativo, de sem um uso pejorativo dessa palavra, mas florear. Pode ser uma palavra bastante bonita se a gente tirar a carga pejorativa dela, né? Florear, enriquecer, embelezar, atribuir significado aos processos da vida, às experiências da vida, para que elas causem mais impacto em nós mesmos e nos outros.